Olá, começa agora o Giro Fortaleza dessa quinta-feira, dia 9 de julho. Com a chegada do período de férias, aumenta também a atenção nas praias com o banho de mar. Da Barra do Ceará à Praia do Mucuripe, os guardas-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático da Guarda Municipal de Fortaleza estão atentos às ocorrências que nesse período exigem mais atenção. Um mar esverdeado aparentemente tranquilo em um dia nublado no meio da semana. As condições são convidativas, principalmente para aproveitar o período de férias em Fortaleza. Mesmo com o aumento do fluxo de pessoas na praia em decorrência das férias, esse período do mês de julho, ele costuma ter menos ocorrências de afogamentos do que em outros períodos da autoestação, como os meses de dezembro e janeiro. Isso se deve principalmente a uma dinâmica do mar, que nesse período apresenta menos correntes de retorno que costumam surpreender os banhistas. Nessa época do ano, o mar ele ajuda, ele tá mais calmo, né? As correntes de retorno não aparecem com frequência, praticamente não aparecem, é raro tê-las. Então a nossa principal atenção se volta para os banhistas, muitas vezes até fora da água, né? Como você bem disse, o fluxo de pessoas é muito grande, o fluxo de turistas é muito grande. Várias crianças vêm, então tem muitos casos de crianças perdidas. Tem o caso também de alguns pais que às vezes se excedem na bebida, na diversão, e aí, às vezes esquecem um pouco de monitorar os seus filhos. Joselina veio passear na praia com o filho e o neto. Pertinho do posto dos guarda-vidas, o passeio é só tranquilidade. Apesar de eu não ter costume de vir muito na praia, mas estou vendo que tá ótimo. Muitos salva-vida, né, pertinho, dá mais tranquilidade. Da Barra do Ceará ao Mucuripe, cada posto de guarda-vidas da Guarda Municipal de Fortaleza apresenta condições diferentes, que devem ser observadas sempre antes de um mergulho. Cada posto guarda-vida vai ter sua peculiaridade, tem um trecho do mar, vai ter suas facetas próprias, digamos assim. Então, por exemplo, a gente cobre na Barra, como você falou, lá tem o Rio Ceará, tem um fluxo de água muito grande, então às vezes dá uma corrente forte que joga para o mar e às vezes essa mesma corrente joga para o mangue. Então lá a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse encontro do rio com o mar. Na ponte metálica, também conhecida como a Ponte Velha, o perigo está nos saltos em busca de curtidas. O problema são os saltos. Então, mesmo na época do ano como essa, que o mar está mais calmo, não significa que lá não tem ocorrências. Tem muitas ocorrências, que as pessoas saltam, não conseguem chegar na faixa de areia e os colegas têm que entrar e efetuar o resgate. E para evitar ocorrências, principalmente com crianças nesse período, o guarda-vidas tem algumas dicas. Se possível, use uma camiseta chamativa, tem essas camisetas UVs que vendem, com uma cor que chame a atenção. Por exemplo, o nosso mar ele tem um tom esverdeado, então tente uma camiseta amarela, vermelha, algo que caso aconteça da criança se perder, vai ficar mais fácil da gente encontrar e caso ela esteja na água, fica mais fácil também da gente visualizá-la. Mesmo com um mar mais tranquilo, só não dá para abrir mão é da supervisão. Viviane trouxe uma turma para a praia. Depois do passeio de bicicleta, todos foram se refrescar no mar. Todos, menos ela. A minha preocupação por conta das ondas, porque o mar leva, né? E aí o perigo é grande. Então, e como eu não venho para tomar banho, eu venho para vigiá-los, então eu prefiro que o mar esteja assim calminho, porque é bem melhor de se concentrar neles. E o local mais reservado, porque tem poucas crianças e a visão para a gente fica bem melhor de ver os 4, que eu trouxe 4 hoje. Com essa programação e todo esse cuidado, a diversão está garantida longe das telas. Passear de vez em quando é bom para a saúde mental, então é bom ficar aqui na praia um pouquinho. Minha mãe me chamou para vir ontem, eu não vim, só que eu me arrependi de não ter vindo ontem. Aí eu vim hoje.
E nesse período de férias, o IJF alerta para a prevenção de acidentes. Um levantamento do hospital mostra que quedas, ingestão de corpo estranho, queimaduras e acidentes com bicicletas lideram as ocorrências envolvendo pacientes de até 14 anos. A Júlia Barroso tem as informações. O período de férias é realmente um período de mais diversão para as crianças, mas também é um período onde aumentam os riscos de acidentes com esses pequenos, porque eles passam mais tempo em casa, mais tempo nas áreas de lazer, mais tempo nas brincadeiras ao ar livre. E aí, nesse momento, é preciso redobrar os cuidados para evitar os acidentes que são mais comuns nesse período do ano. Isso é o que reforça o IJF, que é um hospital de referência em urgência e emergência em traumas. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Jamile Mineu, ela que é coordenadora de enfermagem da emergência aqui do IJF. A gente vê os números praticamente ainda iguais ao ano passado, mas o cuidado sempre tem que ser reforçado. Sim, com certeza. A gente sempre reforça a questão das crianças sempre estarem com essa supervisão, porque a gente nota, pelo menos de 2024 para 2025, a gente teve um aumento no quantitativo de acidentes com crianças. Então, para 2026, a gente faz esse reforço para que a brincadeira da criança e as férias das crianças não sejam atrapalhadas por conta de acidentes. Pois é, e entre os acidentes registrados, a gente tem aqui um ranking. As quedas estão em primeiro lugar mais uma vez, seguidas dos engasgos, as queimaduras e os acidentes com bicicleta. E aí eu pergunto quais os cuidados que os pais e responsáveis devem ter para evitar esses acidentes, principalmente agora que a gente continua tendo chuva aqui na cidade. Sim, as quedas continuam sendo o nosso primeiro lugar do motivo da vinda dessas crianças para o hospital, porque elas brincam, correm, sobem em escorregadores, pula-pulas, e aí pode ocasionar as quedas tanto da própria altura, quanto de alturas um pouco mais altas que podem ocasionar batimento de cabeça, que causa traumatismo craniano, ou as quedas um pouco mais de mau jeito e pode ocasionar essas fraturas de braço, de perna, que são mais comuns nas crianças. Então a gente sempre reforça de ter o cuidado redobrado, de sempre ter um adulto com a supervisão dessa criança, usar equipamentos de proteção individual, no caso dos acidentes com bicicletas, né, como joelheiras, cotoveleiras, o próprio capacete. Em segundo lugar, a gente sempre se preocupa dos engasgos e as ingestões de corpo estranho, onde se enquadram as moedas, pilhas, baterias, e sempre que há suspeita ou a confirmação, o pai já vê, ou a mãe, que a criança engoliu algo desse tipo, precisa de um atendimento imediato para acompanhar a evolução desse objeto e, nos casos mais graves, a gente precisa intervir imediatamente. Jamile, e com relação à questão emocional, porque a gente sabe que quando é criança, às vezes os pais já chegam no hospital desesperados. E aí tem um apoio emocional também para essas crianças e os responsáveis? Sim, a emergência do IJF conta com o atendimento de uma equipe multiprofissional. Então, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais auxiliam a equipe a multi justamente nesse acolhimento. Tanto a criança que está sofrendo com esse acidente, quanto o acompanhante, porque ocasiona toda essa angústia, essa aflição. Então tem que redobrar os cuidados, deixar o celular de lado, olhar as crianças para a diversão não acabar no hospital, né? Sim, exatamente. Evitar as distrações quando está cuidando de crianças, principalmente quando são uma ou mais crianças, né? A gente pode perceber isso. Então, evitar essas distrações, porque às vezes a gente vê, né, percebe que a criança, você olha para o lado, ela segue a gente, né? Corre, vê algo interessante, vai querer brincar, vai querer ver, é curiosa, e aí a gente sempre reforça esse cuidado redobrado. É isso aí, tá dado o recado, cuidar das crianças para que as férias sejam realmente um período de recordações com boas lembranças e muita diversão. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. É isso mesmo, Gilda. Obrigada pelas informações. E agora tem dica de como aproveitar as férias com a criançada com segurança. Com mais de 350 animais de 96 espécies, a Prefeitura de Fortaleza disponibiliza o Zoológico Municipal. A reportagem é da emissora parceira TV Ceará.
O Zoológico Municipal conta atualmente com 49 recintos, abriga 358 animais de 86 espécies. Mesmo para quem já conhece o espaço, sempre existem novidades neste passeio. A estrutura é ampla e tem permitido uma maior integração entre as crianças de férias e a natureza. O parque é composto pelo Zoológico Municipal, pelo Horto Florestal e pela Lagoa do Passaré. São pelo menos 30 hectares, o que equivale a 42 campos de futebol. É espaço suficiente para essa garotada gastar bastante energia. A frequência de visitantes aumentou bastante. E não é para menos. Alguns animais ameaçados que foram resgatados e não podem voltar para o habitat natural foram acolhidos aqui. É o caso da Naná, esta lobo-guará que veio de Minas Gerais e rapidamente virou uma das grandes atrações do parque. O biólogo explica que, diferente dos primeiros dias de abertura do espaço zoobotânico, os animais se acostumaram à presença dos visitantes e estão mais ambientados com o grande fluxo de pessoas. E são muitas as novidades para quem só veio durante a abertura. O parque está fazendo, na verdade, planejando algumas atividades voltadas para as crianças. Atividade de educação ambiental, como por exemplo, sexta-feira agora a gente vai ter um grupo de universitários, fazem parte de um grupo de estudo de animais silvestres que vão estar expondo informações sobre os animais, trazendo as peças do museu, fazendo pintura de rosto. Então, no decorrer desse mês de férias agora, nós vamos ter, a exemplo desse que eu falei agora, várias situações pontuais para a programação de férias. Em dias normais, são esperados 1.000 visitantes na unidade. Nestas férias, o número pode aumentar para 3.000 a cada dia, podendo superar a marca de 6.000 no domingo, quando a unidade fica tomada de olhinhos curiosos. Eles podem observar e fazer fotos e vídeos. Mas a entrada de alimentos no zoológico não é permitida. Na área externa, no entanto, a sombra das árvores se transformou em local ideal para piqueniques, porque a pausa no lanche para as crianças é essencial. Esta escola trouxe cerca de 60 estudantes para a visitação e todo mundo ganhou bastante com o passeio no horto e no zoo. Eu achei maravilhoso, a gente brincou muito, a gente viu a onça pintada que a gente adorou. É muito interessante eles virem para cá, vivenciar, ter experiências com os animais, conhecerem as espécies, né, ter esse contato com a natureza, se desligar um pouco das telas, computadores, né, que a gente sabe que hoje a maioria das crianças tem muito contato com isso, para que eles possam se familiarizar, conhecer e gerar conexões entre as outras crianças juntos com os animais. Então anote na agenda. A entrada é gratuita e no mês de julho o Parque Zoobotânico funciona em horário especial. O parque está funcionando de quarta a domingo, continua aqueles mesmos dias que estão abertos, só que a gente está com horário especial agora da reabertura. Então a gente agora está funcionando no mesmo horário, pela manhã, abrindo às 9 horas, com entrada até às 16h30 e saída às 17 horas. Então tem uma hora a mais aí no final da tarde para que as pessoas possam usufruir, aquelas pessoas que chegam mais tarde consigam desfrutar um pouco mais dos atrativos. Ótima dica. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.